Lâmpada de Deus, mensagens de vida. Em mais essa mensagem, Deus tem a palavra certa para situações da sua vida. Ministério César Augusto, mensagens de vida. Glória a Deus, aleluia. Quando vem com a segunda presciência de Deus Pai, a santificação do Espírito Santo, a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graças a você justificado. Estamos no sábado da vitória, com a igreja do pastor Valcires. Gostaria de mandar um abraço para a senhora e minha mãe, que vai me ouvir daqui a pouco. Também as comunidades que se ligaram ao projeto Lâmpada de Deus. Quem não sabe, meus irmãos, eu trabalho com o projeto Lâmpada de Deus, que evangeliza presídios, hospitais, casas de recuperação, alcoólicos anônimos. E também na internet temos uma comunidade chamada Luminares Livre. Lá vendemos os nossos produtos, e não só isso, como tem muitos irmãos lá dentro que pregam e que fazem a obra do Senhor em diversas partes do mundo, como Japão, como São Paulo, Goiás, enfim, são pastores, são presbíteros, são homens de Deus, missionários, ligados a essa comunidade virtual. Eu gostaria de mandar um abraço também a você que adquiriu esse áudio pela divulgação na internet, eu vou bonito, pela venda de porta em porta. Eu agradeço a você, agradeço ao pastor Valcir por nos ceder a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Não é toda a igreja que permite, que uma pessoa de outra convenção venha ministrar na sua igreja. O pastor Valcir é uma pessoa que é amiga nossa, e não só isso, uma pessoa que não está olhando para o lado religioso, mas sim para o lado espiritual. Jesus Cristo está voltando e devemos desprezar essas bobagens, que fulano é da minha igreja e não vai pegar na minha igreja. Então, o importante é ter Deus e a vida saudável. Meus irmãos, vamos pôr de pé. Segunda epístola de Paulo, escrita aos Tessalonicenses. Aleluia, glória a Deus. Essa mensagem indica o livro. Deus está me abençoando aí que eu estou escrevendo o livro, estou terminando ele. O nome do livro é Quando o Tempo da Aflição Vem. E falta só algumas páginas e acompanha esse CD, O tema da mensagem hoje é Um Mundo em Crise. Parece banal, bobo e sem graça falar de um tema assim, porque já sabemos que o mundo está em crise, mas muitas pessoas quando falam em crise só pensam em doença, só pensam em problemas financeiros. Nós vamos ver como isso reflete na noiva do Cordeiro. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Eu vou ler e os irmãos acompanhem em espírito com seu raciocínio. Moderados irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre nós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel ao Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vosso Senhor que não nos fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações e na caridade de Deus e na paciência de Cristo. O verso de número 3 diz assim: Mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Em outras palavras, do diabo. Podemos assentar. Meus queridos, lendo essa passagem bíblica, eu lembro de um pensamento teológico deixado pelo pastor Antônio Gilberto, consultor teológico das Assembleias de Deus. Ele disse assim: apenas as constantes renovações do Espírito Santo podem manter o crente na presença de Deus. Meus queridos, eu fico observando o mundo em crise que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um mundo que sempre esteve mergulhado na crise, mas à medida que o homem vai crescendo em conhecimento, vão aparecendo cidades, vão aparecendo comércios, vão aparecendo renda, vai morrendo gente, vai aparecendo mais gente. Enfim, a crise, ela reflete de uma forma forte também na igreja de Deus. Meus queridos, se formos observar, por exemplo, o que um certo relatório financeiro chamado
The Meaning of Money, que quer dizer o relatório financeiro, ele disse assim, olha só como a crise é forte. Ele disse assim que todas as pessoas, de modo geral, têm uma facilidade de serem movidas pelo poder do dinheiro. Meus queridos, está aí um ponto da crise. O poder financeiro está caindo. Nós vemos que até mesmo países pequenos, como o Brasil e como também a Tailândia, estão emprestando dinheiro para que as pessoas invistam em alguma coisa para colocar a roda da economia para girar. Nós vemos que o Japão, por exemplo, no ano passado, mandou embora 1 milhão de funcionários. Sim, meus queridos, o desemprego tem sido motivo de crise, tem sido motivo de preocupação até mesmo para muitos cristãos. Quem sabe você, meu irmão, é um dizimista fiel, você é um ofertante na casa de Deus, você entrega o seu dízimo, sua oferta com amor, com carinho, e no entanto você hoje está na fila dos desempregados. Você olha para Deus e diz, Senhor, onde é que está a bênção que a tua palavra diz que eu iria receber? E o céu parece de bronze. Meus queridos, eu começo a observar, por exemplo, que a saúde também é uma das grandes preocupações da crise. Só até o dia 14 desse mês, que é o mês de agosto, morreram 277 pessoas vítimas da influenza A, ou a gripe suína. Isso fora outras doenças como AIDS, que já matou quase 30 milhões de pessoas. As doenças também são um fator preocupante. As doenças também são fatores de risco. E muitos crentes também estão se preocupando. Será que eu vou pegar gripe suína? Será que eu vou pegar alguma doença assim? É lógico que a gente tem que se prevenir. Mas a Bíblia Sagrada diz, em Salmo 91, diz assim, não temerás espanto noturno, nem inseto que voa de dia, e nem peste que ele na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Sim, meus irmãos, você não precisa ficar observando os pontos críticos da crise mundial. Você tem que olhar para Cristo. Isaías 45, 22, diz assim, olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. Outro ponto de grande preocupação seria o ponto de observação da família. Nós observamos, por exemplo, que o número de divórcios tem aumentado. Hoje em dia, assim como para aposentar, é fácil você chegar ali no INSS, você consegue. Se você chegar na Casa da Cidadania, se divorciar, também é fácil. Satanás, meus irmãos, está trabalhando. Foi um dos porquês que eu li o versículo 3 aqui como textual. Mas o Senhor é o Senhor que nos confortará e guardará do maligno. Satanás, meus irmãos, como diria minha mãe, ele trabalha 24 horas e faz hora extra. Se formos observar, meus irmãos, a Epístola aos Tessalonicenses, Paulo, quando escreve ela, na sua primeira vez, ele fala para um povo fiel, para um povo que estava acostumado com a presença do Espírito Santo. Quem não conhece a história da Epístola, das Epístolas Tessalonicenses, Paulo, lá no capítulo 17 de Atos, diz assim, que ele estando na sua segunda viagem, depois de ter passado a Polônia, Paulo vai até a Tessalônica. Lá Paulo começa a pregar a palavra. Onde era Tessalônica? Era um lugar na Europa, meus irmãos, onde muitas mentes pensantes de diversas religiões e de diversas culturas iam lá para poder apresentar o seu pensamento, o seu conhecimento, a sua capacidade, a sua ideologia. Vinha da Índia, alguns que eram adeptos de Buda, alguns que eram adeptos de Krishna, alguns que eram adeptos do jainismo ensinado por Mahavira. Vinha pessoas vindo da Grécia, pessoas que aprenderam com Orfeu, pessoas que aprenderam com Solon, com Dracon, homens cultos dentro da cultura grega. Viam pessoas de diversos locais, pessoas que não, pessoas também como fariseus, e assim vai. Sim, meus irmãos, a Tessalônica era uma concentração também comercial. As pessoas que iam lá fazer suas compras, lá levar lá suas carroças cheias de animais, de escravos, também estavam ali, para ouvir alguma coisa que pudesse trazer conteúdo para a alma daquelas pessoas.
E Deus, na sua sabedoria, depois de ter provado Paulo em Filipos, onde a família de um carcereiro se converteu, o Espírito Santo leva Paulo para Tessalônica, e lá Paulo começa a pregar a palavra, e aquela palavra não é como as 7 verdades de Buda que só ensina sobre amor, não é como os Vedas do hinduísmo que só ensina superstições idiotas, não era como o Corão dos islâmicos que não passa de uma prisão religiosa, não era como a Torá dos judaizantes que na interpretação deles não tinha poder para transformar o homem, não era como a filosofia grega, não era como o paganismo romano, era a palavra de Deus que liberta o homem do pecado, da justiça e do juízo. Paulo via o mundo em crise no seu tempo. Paulo via pessoas levantarem imagens de deuses que, como nós vemos hoje aí em muitas catedrais, pessoas chorando, fazendo procissões e romarias para poder idolatrar alguém que apresentava de mandos brasileiros. Sim, meus queridos, o mundo está vivendo uma crise espiritual também. Paulo, ele viveu nessa época, a época da crise espiritual. Ele, quando escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses, ele vê um povo alegre, um povo ativo, um povo animado, mas quando escreve a segunda epístola, ele já vê que a crise começou a emergir a igreja de Deus. Já vê um povo que não quer ir muito para a igreja, já vê um povo mais fraco. Se você for observar a segunda epístola aos Tessalonicenses, que foi escrita no ano 54 depois de Cristo, Paulo tem um propósito de avivar a mente de um povo que está em crise. O tema dessa epístola é resistência a grandes conflitos. Satanás estava atacando a Tessalônica com religiões que não tinham iluminação espiritual. Nós estamos no estado chamado Espírito Santo, que é o estado brasileiro. Aqui nesse estado, várias religiões também estão atacando o nosso país. E o que Satanás quer é que, com a esfera da religião, você venha pensar que o cristianismo é mais uma cultura e não é o caminho que leva para o céu. Meu querido, você que está ouvindo também por este áudio, se você pensa isso, se converta a Deus nesta noite. Eu ouço o hino que algumas pessoas cantam, e eles cantam assim: sai, 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 todo o poder das trevas, sai, 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 minha fé você não leva. Eu lembro que o Sr. Lucas escreve no capítulo 18, verso 8 do seu livro, Jesus ensinando a respeito da perseverança, ele diz assim: olha, porventura quando o Filho do Homem vier ou voltar, achará fé na terra? Sim, meus irmãos, a crise tem feito muitas pessoas abandonarem a igreja. As pessoas que estão observando tanta catástrofe, tanta miséria no mundo, como é o caso, por exemplo, meus irmãos, eu estava lendo esses dias uma revista ecológica, que estava falando que milhares de espécimes naturais já entraram em extinção. Sim, muitas vão se refugiar na cadeia dos Pirineus, que fica lá entre a França e a Espanha. As espécimes também estão vivendo um tempo de crise, porque o homem com o capitalismo quer matar os animais. Ele quer não só se alimentar dos animais, ele não respeita os limites estabelecidos pelas organizações ecológicas, e está matando os animais, está acabando com a existência de alguns deles. E naquele grande dia, meus irmãos, isso também será relatado diante de Deus. Quantos homens, meus irmãos, que matam baleias apenas pelo gosto de matar, para expor uma foto de um animal empalhado? É a cabeça de um veado, por exemplo, de um alce, ou de um boi. Olha só, eu lutei com aquele animal e consegui matar aquele animal. Homens vaidosos e presunçosos. Não é que o Gênesis diz que Deus disse que esses animais são para o nosso mantimento e não para a nossa vaidade. Sim, meus irmãos, nós vemos que o mundo está mergulhado na crise de morte. Você liga a televisão ou compra um jornal de papel, você pode torcer que vai sair santo. Sobre o Espírito Santo, o número de mortes subiu para mais 200 mortes em correlação ao mês de janeiro. Foram 356 mortes registradas. Sim, meus queridos, e Deus tem punido a terra com furacões,
Deus tem enviado terremotos todos os dias, acontece 2 a 3 mil terremotos todos os dias. Deus está irado com essa nação rebelde. Paulo, quando escreve nas Tessalonicenses, ele mostra 3 pontos interessantes na Epístola aos Tessalonicenses. Primeiro, ele dá uma saudação. Na segunda, no capítulo 2, ele fala que antes de Cristo vir, apareceria a apostasia e o anticristo. E depois ele fala: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Paulo estava pedindo orações aos irmãos da Tessalônica. Ele estava em Corinto quando escreveu esta carta. Ele disse: irmãos, Satanás vai levantar uma grande crise na face da terra. Satanás vai, por causa da ganância do homem, colocar miséria no mundo. Satanás vai aproveitar o capitalismo do homem e vai colocar muitos vícios que vão encher os bolsos de muitas pessoas, como traficante de drogas, como traficante de armas, como prostitutas. Meus irmãos, se vocês forem ver o mercado negro, ele ganha milhões por dia. Isso porque, infelizmente, quem governa este mundo é o diabo. Por isso, na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno ou no poder do diabo. Deus tem permitido que Satanás governe esse mundo porque Deus entregou a terra nas mãos do homem, entregou o mundo, os mares, as baleias, o céu, os espaços siderais, entregou capacidade, inteligência, e o homem prefere servir ao diabo, servir o mundo. Paulo, meus irmãos, tinha uma grande preocupação quando escrevia as suas epístolas, que era de manter a igreja na presença de Deus, que era de ajudar a igreja a andar sempre na sã doutrina. Porque, meus irmãos, se formos analisar bem a Bíblia Sagrada, por exemplo, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, as igrejas que serviam realmente a Deus eram igrejas que tinham muita dificuldade, problemas, sofriam angústias, às vezes eram separados dos seus parentes por amor a Cristo. Eu fico observando o testemunho contado por um certo mensageiro da igreja batista. Ele disse que uma certa moça era russa e o seu país vivia uma crise comunista muito grande e não aceitava nenhuma outra doutrina que não fosse o comunismo. E aí a professora disse para a menina assim: olha, eu quero que você escreva, eu quero que todos vocês aqui da sala escrevam alguma coisa sobre o comunismo. Eu quero que vocês falem sobre Stalin, Brezhnev, Nikita, Karl Marx. Eu quero que vocês falem sobre os nossos heróis nacionais. A moça disse: comunismo é coisa do diabo. Jesus Cristo é o Salvador do mundo e ponto. A professora leu todas as redações e ela, quando viu, disse, a dessa moça disse assim: quem foi que escreveu essa redação aqui? A moça: foi eu. Olha só a coragem que ela teve em meio a tanta crise, onde cristãos dessa época eram levados para campos de concentração, eram expostos à vergonha, eram mortos, metralhados, eram espancados até a morte. Alguns tinham que fazer cultos até mesmo debaixo do subterrâneo. Sim, meus irmãos, essa moça, em meio a toda essa crise, ela colocou: comunismo é coisa do diabo. E repito, Jesus é o Salvador do mundo e ponto. A professora disse: você confirmou isso? Pois nós vamos chamar os guardas agora. Era uma ditadura militar. Levaram a criança para o campo de concentração. E lá, meus irmãos, todos os dias ela comia uma fatia de pão e tomava um copo de água, todo dia. Como uma criança, meus irmãos, quem é pai de família, o senhor, por exemplo, que é pai de família, os irmãos que têm filhos, sabe que uma criança sente muita fome. Como é que uma criança que carrega pedra todo dia vai se satisfazer com uma fatia de pão e um copo d'água? Resultado, a moça morreu. Isso no campo da Sibéria. Ela morreu abraçada a uma pedra. E o corpo dela ficou lá, sepultado. E ninguém até hoje soube mais sobre essa jovem. Sim, meus queridos, a perseguição, ela é permitida por Deus. A igreja em Tessalônica,
era atacada por vários grupos religiosos, como eu disse. Várias culturas iam até a Tessalônica, mas a igreja lá procurava se manter fiel. E analisando para a nossa vida, devemos entender que Deus quer que tenhamos, meus irmãos, a mente focalizada em Deus, que nós não fiquemos olhando para os pontos negativos da crise, porque quanto mais você anda na presença de Deus, mais provações vêm. Às vezes você, quando não servia a Deus, você tinha mais dinheiro do que hoje. Às vezes você, quando não servia a Deus, era mais querido pelas pessoas ou mais querida. Às vezes você era convidado para churrasco, às vezes você era convidado para pescarias. Você antigamente, quando você chegava, aí chegou o Valci, nosso amigão, chega aí, rapaz, vamos tomar uma cerveja, entendeu? E chamava para roda de amigo, e aquela brincadeira, seu time perdeu ontem. Aí o que acontece? Hoje, como ele é o pastor Valci, como ele se afasta das coisas do mundo e prefere estar na igreja, estar em qualquer um outro lugar, um boteco, um baile da saudade, por exemplo, ou um forró, ou um pagode, ou qualquer um outro lugar, ele é desprezado. Eu, por exemplo, antes de aceitar Jesus, também era muito querido pelos meus colegas, que amigo a gente tem na presença de Deus, né, irmãos? Então o que acontece? O diabo, que vive na vida deles, fizeram com que ele se afastasse de mim. Eu dei glória a Deus. Agora tem crente não, que quando ele se vê sozinho, quando ele se vê no deserto, quando ele se sente, igual o apóstolo São Paulo, se vocês forem ler, a Epístola aos Tessalonicenses, ele disse assim, que ele não fazia obra de Deus para agradar a homens. Ele estava falando, olha, eu prego a Cristo. Eu fui criado 10 anos aos pés de Gamaliel, eu era muito conhecido de Nicodemos, era muito conhecido de Caifás, Anás, eu ia no bairro de Decentes, que é o bairro nobre lá de Jerusalém. Eu era um homem muito querido, aplaudido, muitas mães queriam que eu casasse com a filha delas, mas hoje eu sou de Jesus, e se eu sou desprezado, glória a Deus! Meus irmãos, tem pessoa que quer agradar o homem. Eu sou assim, ó, você quer ser meu amigo? Eu não aceito falsidade e eu não quero viver como você diz. Se você quer conversar assuntos bobos, prostituição, futebol, brincadeira dessa, por favor, não converse comigo. Tem um conhecido meu que ele parou de conversar comigo porque ele vendia DVD pirata. Eu falei, não concordo com isso. Você vai ser preso. Acabou que ele não quis me ouvir, não teve sucesso nas suas vezes, está aí, ó. Por aí. Machucado aí com a perna quebrada. Sim, meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Se vocês querem servir a Cristo, se ocupe, se encha do Espírito de Deus. O apóstolo de São Paulo, para ministrar a palavra em Tessalônica, ele passou 12 anos de preparação com o Espírito Santo. Eu acredito que havia momentos na vida do apóstolo de São Paulo em que ele ficava apenas ele e Deus. Ele ia para o monte, por exemplo, ou numa consagração. É comum quando a gente está com comunhão profunda com Deus, a gente conversar menos, jejuar mais, né? Não ficar muito misturado. É comum a gente ficar mais sereno, mais sério, e às vezes dar resposta na cara de muita gente, coisa assim que você abre o olho, meu Deus, como é que eu falei isso? Se é a presença de Deus na nossa vida. Meus irmãos, se nós formos ler a crise, por exemplo, registrado em Jeremias 17, ele disse assim que todo aquele que está ligado a Deus é como árvore plantada junto às águas, que vem o ano da sequidão e as suas folhas não secam. O mundo é comparado, meus irmãos, como árvores plantadas no deserto. Nós estamos no deserto, mas o nosso oásis é Jesus. O mundo procura refúgio em drogas, o mundo procura refúgio no álcool, o mundo procura refúgio na prostituição, o mundo procura refúgio nas coisas perecíveis e pequenas. Procura refúgio na sua família, que às vezes despreza ele. Procura refúgio em coisas pequenas, meus irmãos. Mas nós que somos de Deus, nós temos refúgio em Cristo. Nós falamos como o salmista no Salmo 16, verso 12, não tem outro bem além de ti. Paulo escreve aos Filipenses 3, verso 8, diz assim, tenho também por perda todas as coisas, pelo amor e o conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sofri muitas perdas, mas as considero esterco para que possa ganhar Cristo.
Vem cá, o que é que ele perdeu? Paulo tinha uma família tradicional. A família de Paulo era conhecida no sinédrio, nas sinagogas, no templo. Paulo era um homem de uma família de casta, como diriam os indianos. Era um homem, meus irmãos, sábio, era um mestre em teologia, era alguém quando chegava na sinagoga, alguém, vem cá, meu Paulo, fica aqui com a gente. Agora você pensa bem, vamos considerar esterco, virar as costas para tanto prestígio. Isso é um homem de peso, meus irmãos. Não está olhando, igual hoje em dia eu fico observando muitos pregadores, que gostam de pregar em grandes concentrações, que gostam de pregar em grandes localidades, que não gostam de ver lugares simples e humildes como esse. Por quê? Porque ele não vai ganhar dinheiro, meus irmãos. Porque ele não vai vender o CD dele. Porque aqui tem um povo simples e humilde, mas cheio do Espírito Santo, e o que ele está olhando é se ele vai gravar um DVD com muita gente para ele poder vender nas lojas. Hoje em dia estamos vivendo o cristianismo popstar. Tem o cristianismo pagão, o cristianismo fanático, o cristianismo catedrático e o cristianismo popstar. O cristianismo catedrático é a pessoa que só tem letra, não tem o espírito. O cristianismo fanático é a pessoa que também não tem letra, não tem o espírito, só tem loucura na cabeça dele. É os tantos repetés de Jesus por aí. O cristianismo, meus irmãos, pagão é aquele que divide a glória de Deus com o ídolo. E o cristianismo popstar é aquele que o camarada só quer ir para a igreja, por exemplo, no domingo, para ele cantar o playback dele, a igreja está cheia, domingo tem gente. Quem quer vir culto de doutrina, irmão? Muita gente quer comer bolo, mas não quer comer giló. E às vezes é o giló que vai te ajudar. Às vezes é uma palavra que vai te ferir, que vai te acordar. Porque um homem que vive nessa crise, eu, por exemplo, eu sou evangelista, eu vou nas casas evangelizar, é comum uma pessoa falar, deixa aí na caixinha aí, você não pode vir aqui. Não, eu não posso não, estou ocupado, entendeu? Estou com a panela no fogo. Mentira pura, irmãos. Isso, porque se eu fosse ali, por exemplo, alguém que estivesse vendendo produto de beleza, abriria as portas, sempre eu já vendi produto de beleza. Se fossem remédios, agora se fosse cachaça, rapaz, vem cá então, quanto é que é a dose? Na hora o dinheiro aparece. Agora quando fala em colaborar com a igreja, esse pastor pede demais. Esse pastor aí é sem vergonha. Meus irmãos, hoje em dia estamos vivendo em um lugar, nesse país chamado Brasil, que é um país muito cristão, mas onde muitas pessoas também só querem viver pedindo. Nós vemos um escândalo aí da Igreja Universal aí. Quanto escândalo nós vemos no mundo religioso. Quantas pessoas, meus irmãos, que não acreditam mais em Deus, nem no cristianismo, nem nada. Se vocês forem ver a religião no passado, levava as coisas um pouco mais a sério, mas era muito radical. Por exemplo, no ano 2000, existiam 10 grandes religiões no mundo e 10 mil seitas. Sim, meus irmãos, o crescimento de igrejas que aparecem com finalidade financeira são muitas. Nós vemos aí as igrejas chamadas neopentecostais, onde prega que se você aceitar Jesus, você vai ganhar um carro, você vai ter um bom casamento, você vai prosperar. E muito irmão está aí passando luta, prova, às vezes trabalha todo dia para poder não faltar o pão de cada dia, e muita gente diz, você tem pecado. Você tem pecado, por isso você está, meus irmãos, o que eu já vi de crente desconcertado, próspero. E aí? Porque quem é sério, ele paga as contas dele. Só quem é malandro, espera um pouquinho. Tem gente aí devendo 70, 100 mil reais aí aos bancos aí, não nem aí, suja meu nome. Por isso ele anda com dinheiro no bolso. Quem serve a Deus, meus irmãos, ele procura andar fiel com Deus, com a igreja e com a sociedade. A sociedade aponta, esse aí é o justo homem de Deus. O apóstolo São Paulo, no final de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, ele tinha sua casa própria e foi dada por Deus. Deus tocou no coração de alguém para fazer isso. Eu me lembro que Eliseu também, Israel, passava uma grande provação, uma grande crise de idolatria. O local era governado pelo rei Acabe, não é? Baal já tinha tomado conta do templo do Senhor, mas Eliseu se mantinha fiel ali. Está todo mundo indo para o lado da apostasia, vamos manter fiel. E uma certa senhora disse, esse aí é um santo homem de Deus, vamos dar para ele um presente. Quando você serve a Deus, Deus não deixa faltar nada na sua vida. Nada.
Você pode não ganhar rios de dinheiro, como o ímpio que vende drogas, que trafica armas, que vende seu corpo, que faz tanta mazela por aí. Você não pode andar de carro do ano como eles, mas Deus não deixa faltar nada para vocês. Sim, meu irmão, e é por isso que nós, como cristãos, devemos andar como o sal na terra, temperando essa terra, sendo justo, provocando a sede das pessoas em aceitar a Cristo, sendo branco, sendo pessoas que as pessoas olham assim, olha, esse cidadão aí, ele sobrevive bem à crise, hein? Eu leio, por exemplo, segundo Crônicas, no capítulo 18, eu vejo um homem chamado Micaías. Ele estava enfrentando um tempo de crise espiritual. Os profetas de Deus já tinham, aleluia, glória a Deus, já tinham se bandeado para o lado de Baal. E ele se mantinha fiel. O rei Acabe tinha muito medo de perguntar as coisas a ele. Por quê? Porque sabia que Deus ia falar pela boca dele. Assim são muitos pastores que sabem que o coração dele está no pecado, ele está caído, ele está perdido, e ele só quer que homens que falem coisas boas venham à igreja dele. Meus irmãos, nós temos que ouvir a verdade, independente do que possa acontecer. Como eu disse, às vezes é melhor ser ferido com uma palavra do que você ser acariciado com milhares de palavras. Porque o final do rei Acabe foi ele ser morto, só ele no exército dele foi morto. E olha que ele trocou a roupa dele, colocou uma roupa de soldado, e alguém jogou uma flecha ao léu, e Deus virou a flecha para o coração dele. Só ele morreu, todo o exército. Todo mundo tem propósito, seja bom ou ruim na sua vida. Se você andar na presença dele ou não, esse propósito irá se cumprir. Devemos entender, meus irmãos, que Deus, nessa epístola, a parte central dela é justamente o que eu li. O demais, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor, Paulo estava escrevendo, estava dizendo, olha, eu estou pregando, irmãos, ore por mim. Nós temos que orar pelos missionários. Eu, por exemplo, eu sou missionário, eu vou em presídio, caso de operação, você é uma pessoa enferma, você é uma pessoa que não anda, mas você pode orar, você pode contribuir com a igreja, para que missionários como eu possam ficar no campo. Ele diz assim, tenha livre curso, seja glorificada, como também o é entre vós. Está dizendo, irmãos, ore por nós para que possamos abrir mais igrejas, fazer mais a obra de Deus, e para que sejamos livres de homens dissolutos de maus, porque a fé não é de todos. Ou seja, muitas pessoas, muitas religiões, meus irmãos, iriam bater de frente com o cristianismo, não iriam querer que Paulo pregasse a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, conflita com a idolatria, com a mentira, com a falsidade religiosa. Enfim, eu fico observando homens de Deus como Lester Beresford, que também viveu uma época de grande crise, onde ele batia de frente com a cristandade e com o Papa. Nós vemos homens também como Martinho Lutero, que colocou 95 teses na porta da igreja, apregando coisas que eram erradas, que a igreja católica na época defendia. Ele sobreviveu à crise. Saiba que quem vai te ajudar a vencer a crise não é a sua razão, não é o seu curso teológico, não é a sua braveza, não é o seu excesso de justiça, porque tudo isso são poderes humanos que, diante da opressão criada pelo diabo, não faz nada. O diabo te derrota se você não está sozinho. Agora, levante-se no poder de Deus e ele vai cair por terra. Pelo poder de Deus você vence. Pelo poder de Deus que abre as portas, pelo poder de Deus que cura enfermidades, pelo poder de Deus que repreende demônios, pelo poder de Deus que deu, por exemplo, a Assembleia de Deus quase 200 mil templos, você fará a diferença na terra. Para finalizar, gostaria de lembrar que o movimento pentecostal começou diante de uma grande crise, sabia, pastor? Um mundo em crise. Por exemplo, nessa época não tinha uma demografia de 7 bilhões de pessoas como temos hoje, que também é outra crise. Já tem países aí querendo fazer a terceira grande guerra mundial para acabar um pouquinho com pessoas, né? Para poder morrer um pouquinho de gente, né? Aí se levantou um irmão lá vendo toda aquela incredulidade e disse assim, olha, pode ficar tranquilo, porque a minha Bíblia diz que haverá um arrebatamento de pessoas. E Deus vai levar bilhares para o céu, vocês podem ficar tranquilos, glória a Deus. É nessa hora que você tem que mostrar fé, meus irmãos. É nessa hora que eu estava conversando com a jovem Simone Fernandes, que é uma discípula minha,
Uma pessoa que eu estive hoje na serra, passei o dia com ela, conversamos, almoçamos. Eu dei a ela um livro que fala sobre libertação espiritual. Ela sofre de uma tristeza profunda dentro dela. Ela chora, às vezes por motivos banais, e isso pode ser um ataque do inimigo. Sim, meus irmãos, devemos orar, pregar, pedir a Deus para poder repreender esses terrores. Devemos andar com Deus para termos essa autoridade. Meus irmãos, voltando a falar sobre o movimento pentecostal, para finalizar. William Joseph Seymour, que era um homem formado na Faculdade Batista de Teologia, era um homem cego de um olho, um homem que não falava muito bem, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Começou o trabalho na rua Boni Braz, Deus começou a prosperar, foi para a rua Azusa, Deus começou a prosperar e mandou 25 missionários com 2 anos de obra pentecostal. Não era fácil ele olhar para o católico e o católico dizer: você é fanático, você é doido. Ele olhar para o adventista e dizer: ei, que doideira é essa, rapaz? Mas quando entrava alguém endemoniado, ele saía liberto. Quando entrava alguém cheio de enfermidade, ele saía empurrando a cadeira de roda, porque Deus formou o movimento pentecostal no mundo em Cristo. Aí, meus irmãos, de lá veio Daniel Berg, do Navin Green, veio Neil Stein, veio Oscar Royer, que foram homens que fizeram a obra pentecostal aqui no Brasil, e hoje a Assembleia de Deus é mãe de todas as denominações pentecostais, aonde nós também fazemos parte. Não estou puxando sardinha para a Assembleia de Deus, mas hoje, meus irmãos, até as outras igrejas estão colocando a Assembleia de Deus, por exemplo, século dos séculos. Por exemplo, o irmão reverendo Manuel Barbosa da Costa, ele é ligado também ao projeto da Lâmpada de Deus. Ele tinha só o ministério do século dos séculos. Aí Deus tocou no coração dele: coloca aí a Assembleia de Deus. E hoje ele está com muita cooperação, e Deus está abençoando o nosso irmão também. Meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos, para finalizar, que possamos nos manter nessa fé, que possamos não nos deixar bater. Hoje tem pouca gente, não é? Não deixe de vir à igreja, faça a sua parte. A Bíblia fala que Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai querer nos achar servindo. Jesus, quando vier te encontrar diante da televisão assistindo o Caminho das Índias, por exemplo, você vai ficar aí assistindo o Jornal Nacional. Deixa as notícias desse mundo para esse mundo. Esse mundo já não é mais nosso. Nós somos Israel espiritual. O nosso mundo está com Deus, e o nosso registro, a nossa identidade está no livro da vida, aonde está diante de Deus e do Cordeiro, e aonde, quando a trombeta soar, vamos ouvir este som e vamos nos encontrar com Jesus dos ares. Quantos creem em nós? Meus irmãos, agradeço essa rica oportunidade, e que Deus Cristo nos abençoe. Ministério de Santo Augusto, Lâmpada de Deus, mensagem de vida. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Quantas vezes no escuro da noite os maus pensamentos vêm lhe perturbar, tão sozinhos e amedrontado, você pelos cantos começa a chorar. É tão grande esse desespero que ele tira a calma. Solidão lhe perturba a alma. Está tão sozinho, pisando em espinhos, banhado de lágrimas. Jesus te dá alegria, é só confiar. E todas as lutas da vida você vencerá. Jesus é um amigo e está contigo pra te
te ajudar. E você vai ver que a sua vida Ele vai mudar. Tão sozinho e amedrontado, você pelos cantos começa a chorar. É tão grande esse desespero que ele tira a calma, pois o medo e a solidão lhe perturba a alma. Está tão sozinho, pisando em espinhos, banhado de lágrimas. Jesus te dá alegria, é só confiar. E todas as lutas da vida você vencerá. Jesus é o amigo e está contigo pra te ajudar. E você vai ver que a sua vida Ele vai mudar. Jesus te dá alegria, é só confiar. E todas as lutas da vida você vencerá. Jesus é o amigo e está contigo pra te ajudar. E você vai ver que a sua vida Ele vai mudar. E você vai ver que a sua vida Ele vai mudar. Quantas vezes no escuro da noite os maus pensamentos vêm lhe perturbar. Tão sozinho e amedrontado, você pelos cantos começa a chorar. É tão grande esse desespero que ele tira